Olá, boa tarde, boa sexta-feira para você. O NT Sul começa agora com os principais destaques deste 24 de junho. Hoje você vai ver como é feito o treinamento de cerca de 300 militares para atuarem em possíveis conflitos nas eleições 2016. Você pode não ir para a guerra, mas você tem que estar preparado o tempo todo para ela. E um alerta, Cachoeira do Sul registra surto de cachumba. Esse surto ele se caracterizava de pessoas de quatro municípios, né? E 4 destes casos eram moradores de Cachoeira. A emissão de carteiras de trabalho ainda está suspensa em várias cidades do país. Mesmo que a gente recomece a elaboração das carteiras de trabalho, ela está sendo feita de uma forma muito lenta. O sistema está lento, a pessoa está perdendo um bom tempo à frente do computador. Nós estamos trabalhando com a expectativa de 10 ou 11 de julho, para que o sistema esteja em plena atividade, para que ele consiga estar trabalhando a todo vapor. E ainda, vamos conhecer um pouco da carreira do veterano corredor cachoeirense Samuel Soares. 83 anos de vida, 71 anos de atletismo, mais de 100 troféus e quase 850 medalhas conquistadas. É o momento máximo do atleta, né, seu Samuel? Acho que é o momento da coroação de toda a dedicação, de todo empenho e sacrifício, né? Na realidade é isso aí, essas são as palavras mesmo. É a recompensa daquilo que nós fazemos. Por exemplo, a nossa recompensa do atleta amador é quando sobe no pódio para receber a sua premiação. Aquela medalhinha tem um valor especial. Comum nesta época do ano, a neblina que atinge Porto Alegre geralmente é causadora de cancelamentos de voos no aeroporto Salgado Filho no turno da manhã. Isso sempre gera dor de cabeça para os passageiros que muitas vezes não conhecem os seus direitos quando precisam esperar no aeroporto até que a companhia aérea se manifeste. Hoje, mesmo com a instabilidade do tempo, os voos no aeroporto Salgado Filho estavam todos confirmados. Mas nem sempre é assim. No último domingo, por exemplo, 80 voos foram alterados por causa da neblina. Segundo determinação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quando acontece atraso ou cancelamento de voo, o passageiro que compareceu ao aeroporto tem direito à assistência material, como comunicação, alimentação e até mesmo hospedagem, dependendo do tempo de atraso. A partir de 1 hora de espera, a companhia aérea deve oferecer comunicação gratuita, como acesso à internet ou telefone. Depois de 2 horas, alimentação tipo lanche. E se o atraso ultrapassar 4 horas, sem previsão de embarque no avião, a companhia deve acomodar os passageiros ou oferecer o reembolso da passagem. A partir do momento em que haja um cancelamento ou um atraso acima de 4 horas sem nenhum tipo de culpa do passageiro, ele tem a opção de requerer o cancelamento deste voo e o reembolso integral do valor pago pelo bilhete. Se a companhia estipular algum tipo de multa, algum tipo de retenção desse valor, essa cláusula é abusiva concretamente pela defesa do consumidor e merece a atenção dos órgãos de defesa a partir do momento em que haja uma reclamação por parte desse consumidor. Mas se na teoria é assim, na prática nem sempre isso se confirma. A senhora sabe que a empresa tem que providenciar alimentação? Sim, sei. E no caso, providenciou? Não providenciou. 5 horas não. 7 horas, 9 horas providenciou em Miami. Mas aqui no Brasil, 5 horas não. Infelizmente, hoje, serviços não são igual como já foi, né? Tempo atrás. Então, acabamos ficando aí
jogados de qualquer jeito, né? Jogados, a palavra certa, ficar jogado mesmo. Os consumidores que se sentirem lesados podem fazer a denúncia ao PROCON pelo atendimento eletrônico na internet ou pelo aplicativo para celulares que pode ser baixado gratuitamente. O novo sistema online implementado pelo Ministério do Trabalho e Emprego ainda não funciona. Desde o dia 13 de junho, a agência FG Tassini de Cachoeira do Sul tenta, mas ainda não conseguiu acessar o sistema. Com isso, a emissão de carteiras de trabalho está suspensa em várias cidades do país. Nova agência da FG Tassini funcionando a pleno aqui no novo endereço na rua Major Ourix. Lá ao fundo a gente vê pessoas participando de uma seleção de vagas para uma empresa de Santa Maria, mas o problema que está preocupando muita gente é que a confecção de carteiras de trabalho não está acontecendo. Vamos falar com o Júlio Lopes, que é o coordenador da agência aqui em Cachoeira do Sul, para nos falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Helena. É uma satisfação estar conversando com todos os cachoeirenses na nossa TV Novo Tempo mais uma vez. Nós realmente estamos enfrentando algumas dificuldades, Helena, no que diz respeito à implantação do sistema online de confecção de carteira de trabalho. É importante a gente referendar que esse sistema é de ordem do Ministério do Trabalho. É o Ministério do Trabalho que está o implantando em nível nacional, em todo o território nacional ele está sendo implantado. Eu posso falar mais propriamente do que diz respeito ao Rio Grande do Sul e à nossa região. Então, na nossa região, hoje, Santa Maria informou que começou muito lentamente a confeccionar a carteira de trabalho. Nós aqui ainda não conseguimos reiniciar esse processo, devido a questões técnicas, como por exemplo, a minha colega Giovana, que já está apta e realizou o curso, já se preparou para iniciar esse trabalho, ainda está com um problema de credenciamento, devido a problemas no sistema, não por parte dela, mas no sistema. Então a gente encontra algumas dificuldades técnicas. Júlio, só para que algumas pessoas entendam, o sistema esteve fora do ar por alguns dias, justamente para essa troca, para a implantação do novo sistema online de confecção de carteiras. A previsão era no dia 13 de junho agora, né? A tentativa de retorno aconteceu, só que o sistema ainda não está calibrado, não está funcionando a pleno, é isso? Exatamente, nós tentamos, mas não conseguimos manter a data, né, do dia 13, não foi possível reiniciar os trabalhos no dia 13. Júlio, muitas pessoas estão procurando pela carteira? Bastante, muitas pessoas, por todos os mais variados motivos, o que nos causa, Lena, uma grande preocupação. Nós sabemos que as pessoas não têm a necessidade por brincadeira da sua carteira de trabalho. Então, nós temos que fazer uma solicitação, pedimos a compreensão, inclusive, dos meios de comunicação, para que nos auxiliem neste momento, que mesmo que a gente recomece a elaboração das carteiras de trabalho, ela está sendo feita de uma forma muito lenta. O sistema está lento, a pessoa está perdendo um bom tempo à frente do computador. Então, aquela pessoa que quando estiver aqui, que a gente já estiver atendendo, por favor, tenha paciência, compreenda, é um momento de alteração. Possível, acreditamos, obviamente, que esta alteração, este problema momentâneo, que ele seja para melhor, para que daqui a 2, 3 meses a gente tenha com um atendimento de 2, 3 minutos e a pessoa já tenha a sua carteira de trabalho confeccionada e encaminhada. Porém, neste momento, a gente solicita encarecidamente para que as pessoas compreendam este momento de dificuldade técnica. Nossos profissionais estão trabalhando e muito, tentando reduzir ao máximo as dificuldades que estão aparecendo, mas, por enquanto, ainda estamos aguardando que tudo se regularize. Não adianta nem vir até o Cine para a confecção da carteira, então, Júlio? Não, hoje não. Sexta-feira, especialmente nas sextas-feiras, há uma recomendação do Ministério que nós não tentemos ingressar no sistema e encaminhar dados para a carteira de trabalho. Então, a gente pede a compreensão para que as pessoas, segunda-feira, e de preferência, busquem uma informação antes, não percam uma caminhada, né? Busquem se informar para que a gente possa estar atendendo com mais tranquilidade. E mesmo aquela pessoa que tenha que vir segunda-feira, que tenha que vir na terça, que ela venha preparada, sabendo, nós estamos em um sistema sendo adaptado e ele está lento, muito lento. Então, por favor, compreensão a todos. Júlio, foi dado para vocês alguma data possível de que o sistema comece a funcionar, tenha já uma efetividade maior de funcionamento? Sim, nós estamos trabalhando com a expectativa de 10 ou 11 de julho, para que o sistema esteja em plena atividade, para que ele consiga estar trabalhando a todo vapor.
A partir do funcionamento pleno deste sistema, Júlio, o que vai mudar na confecção das carteiras? Porque, pelo que tu me disseste, o prazo de confecção continua ainda aqui para Cachoeira do Sul em torno de 15 dias para que a pessoa tenha a carteira efetivamente nas mãos. Exatamente. O sistema de elaboração da carteira ele permanece idêntico. Os dados serão enviados para a central, que é em Santa Maria, e Santa Maria, em torno de 15 dias, e no máximo 15 dias, nos entrega a carteira aqui, a gente pode disponibilizar para as pessoas. Então este formato temporal não irá mudar. O que irá mudar? Não mais haverá risco de que saiam daqui dados de uma pessoa que, quando chegarem à central, tenham que ser reformulados e retornarem para a Cachoeira do Sul, que é o município base, para reformas. Isso não mais irá acontecer, porque todo o sistema só dará andamento na confecção da carteira se todos os dados estiverem minimamente corretos. Não haverá mais sombra de dúvida em tudo aquilo que for enviado para a central, porque o sistema não aceitará, não vai ser possível concluir a atividade, dar o enter ok, sem que 100% dos dados da pessoa estejam corretos e conferidos. Até porque o sistema é integrado, então isso facilita esse trabalho. Exatamente, esse sistema, ele com essa facilidade de integração, a tecnologia nos permite que não mais seja possível este equívoco. Para nós finalizarmos, então, lembrando mais uma vez, confecção de carteira de trabalho aqui na FG Tarsini, momentaneamente não está acontecendo. É isso, Júlio? Exatamente, não está acontecendo e nós esperamos a compreensão das pessoas, pedimos desculpas, obviamente que nós gostaríamos de poder dizer, gente, quem precisa de carteira, venha ao Cine, mas neste momento a gente pede, segunda-feira, se for imperioso, que tenha que tentar, venha, mas venha preparado para um longo tempo. Paciência. Muita paciência. E compreensão. Compreensão, exatamente. E as nossas desculpas, obviamente. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores tem apenas uma pré-candidata confirmada à Prefeitura de Cachoeira do Sul. É a vice-prefeita Mariana Carlos. Ela está disposta a encarar a eleição deste ano, desde que o prefeito Neyron Viegas, candidato natural pelo PT, fique de fora. Diante do segredo ou indefinição do atual prefeito de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, a presidente do PT, Thelda Assis, e demais integrantes contam com 3 nomes não oficiais. Esses dias eu até brinquei com isso, que nós somos o partido que não tem problema com nomes, né? Até porque nós temos o Neyron, né, que é o nosso candidato natural, nós temos também a nossa vice-prefeita, Mariana Carlos, nós temos também o nosso vereador Vinícius Cornélio, que foi um dos mais votados na última eleição, nós temos também companheiras com experiência em gestão e administração, enfim, nomes é o que não importa. O que nós estamos discutindo hoje é a questão da continuidade do nosso projeto. No gabinete, o prefeito fala de algumas ações e enfatiza que foi eleito para governar por 4 anos. Nós tivemos coragem de bancar e vamos licitar o transporte público de Cachoeira do Sul dentro do nosso governo. Certamente, nos próximos dias, a gente vai estar encaminhando e abrindo o processo licitatório. Processo esse que é mais um peitaço, mais uma ação do pré-candidato Neyron Viegas. Processo esse que é um dos compromissos que nós assumimos com a sociedade cachoeirense, né, que é do nosso governo municipal, do governo Neyron e Mariana. A vice-prefeita é o único nome garantido na lista dos pré-candidatos. Contudo, em razão da sua dúvida e da sua não confirmação, nós nos colocamos à disposição já desde o dia 2 de junho, quando eu me desincompatibilizei então da Secretaria de Planejamento para poder concorrer e representar esse projeto. Por que essa separação com o prefeito Neyron? Não tem separação. Se fosse separação, seria disputa, né? O que nós estamos é se colocando à disposição na desistência dele, né? Então, de fato, o que ele não decide, a gente decide. Nós queremos concorrer, nós queremos reeleger esse projeto. Este é um projeto coletivo que tem ser atualizado, porque tem conquistas que precisamos defender, tem erros que precisamos corrigir nesse projeto. Entendemos a importância desse governo para o povo de Cachoeira do Sul e é por isso que o meu nome continua à disposição, assim como teve em 2012, ainda está, independentemente do momento que o PT vive, porque a gente sabe que é um momento delicado, é um momento difícil, contudo é exatamente por isso que o meu nome está à disposição. E até o dia 30 nós já queremos ter definido, né, tanto o nosso candidato à majoritária, como também os nossos candidatos a vereadores, para nós levarmos para o encontro que vai ter nas primeiras semanas de julho.
Estamos discutindo internamente dentro do Partido dos Trabalhadores, estamos discutindo com outros partidos, temos uma visão de que precisamos ampliar, né, o leque de alianças em Cachoeira do Sul para ter sustentabilidade, né, dentro da Câmara de Vereadores, que é muito importante para as mudanças necessárias para a Cachoeira continuar crescendo e se desenvolvendo. A bagagem que a gente entende que tem que ser carregada para o processo eleitoral é o que a gente defende, as certezas que a gente tem para apresentar para a sociedade. E isso, de fato, é um debate que não se faz a portas fechadas, ele não é um debate que se faz de forma isolada e colocando o partido num papel secundário. Nós defendemos que todas as pessoas têm que ter um papel como sujeito nesse processo, ninguém na política deve ser considerado como objeto e a reboque dos interesses dos outros. Eu, Mariana, tenho isso muito claro quando, em 2012, fui pega de surpresa na convenção e tive que assumir, e nas palavras, né, de alguns membros do diretor, o sacrifício de ser candidata a vice-prefeita, e é uma situação que eu não quero que se repita. Eu não sou objeto da política, eu não quero ver o meu nome sendo usado para cumprir com a agenda dos outros, com o projeto de poder dos outros. Então, a gente quer qualificar esse debate, e a única forma de qualificar é abrir o debate, vamos conversar, vamos revisar os pontos que a gente precisa acertar, vamos reconhecer o que está bom e o que a gente precisa apostar, e, de fato, pensar o melhor nome que ainda representa esse projeto. Nem, em último caso, aceitaria uma pré-candidatura, um anúncio de pré-candidatura e vice-prefeita do Neyron novamente? Não, isso é precipitado, né? De fato, o que a gente se posiciona nesse exato momento, enquanto o prefeito não decide, nós decidimos. Vamos para o intervalo agora, 12h19, e a seguir você vai ver como os militares se preparam para possíveis conflitos nas eleições de outubro. Você pode não ir para a guerra, mas você tem que estar preparado o tempo todo para ela. Estamos de volta ao vivo, agora 12h23. O 13º Grupo de Artilharia de Campanha treinou ontem cerca de 300 militares. Segundo o tenente-coronel Ramires, a atividade tem como objetivo preparar a tropa para atuar na garantia de votação e apuração das eleições. Primeiro, os soldados simularam uma discussão. Um eleitor na calçada agredido por outros 2 que chegaram com um carro de som. Indignados, os integrantes do cabo eleitoral, depois de contidos pelo Exército, arrancaram bruscamente. Ocorreu aqui, você coloca todo mundo para atuar e quem está próximo reforça a atuação da esquadra que está envolvida diretamente. Depois, o Exército em ação para conter manifestantes. Tudo simulação dos soldados. Vou quebrar tudo. Por favor. Vou quebrar tudo. Calma, não. Calma, não. Tá roubando. Atenção, pessoal. Vamos quebrar tudo aqui. A missão da manhã de quinta-feira foi coordenada pelo general de brigada do Comando de Artilharia do Exército, Antônio Carlos. A partir do momento que os manifestantes demonstraram que já estão se retirando do local, acabou nossa ação. Porque o que a gente não pode permitir é a interrupção da votação por conta de uma ação de um grupo qualquer. Tá certo? A simulação aconteceu próximo da Escola Estadual Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, na rua Henrique Miller, no bairro Tupinambá. O treinamento do Grupo General Polidoro faz parte das atividades que antecedem as eleições de 2016. Nós estamos preparando aqui cerca de 300 militares, então nós estamos aí na base de 150 a 200 aqui do nosso Grupo General Polidoro, do 3GAC, e o restante lá de Porto Alegre e de São Leopoldo.
Mas, na verdade, toda a tropa, e nós já temos esses treinamentos dentro do nosso cronograma de instrução, toda a nossa tropa, todo o nosso efetivo deve estar adestrado para, se for o caso de uma intervenção federal, estar em condições de atuar em o que a gente chama de garantia da votação e apuração, que são exercícios desta natureza. E eles estão enquadrados nos exercícios de garantia da lei e da ordem, que é uma das missões constitucionais do Exército. Nossa preparação ela é contínua, né? Ela não pode ser interrompida. A gente não entende que já estamos no nível adequado, mas é um processo. Então, treina, corrige, treina de novo, corrige. Esse é um processo continuado para a gente poder estar em condições de cumprir as missões constitucionais que a Tropa Federal tem de cumprir, né? E dar segurança também a todos os eleitores. Sem dúvida, né? Essa é a nossa principal preocupação, é de fazer com que a gente não exceda e também não deixe de cumprir aquilo que é previsto. Então tem que ter o exato limite da nossa atuação. Essa é a nossa principal preocupação. Graças a Deus, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um pleito eleitoral muito tranquilo. Porém, nós estamos preparados para, se for o caso, atuarmos em condições dessa natureza. A Tropa Federal, ela só entrará, nós só atuaremos caso o juiz eleitoral aqui do município considere que não há segurança para realizar o pleito eleitoral, onde os órgãos de segurança pública, então a nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Civil, os outros órgãos de segurança pública não garantem a segurança, aí solicitam a intervenção federal. Você pode não ir para a guerra, mas você tem que estar preparado o tempo todo para ela. Ainda bem que é só uma simulação. Um ícone do atletismo brasileiro é de Cachoeira do Sul e ontem, pela segunda vez, foi homenageado pela Câmara de Vereadores da cidade. O NT Sul mostra, a partir de agora, um pouquinho da trajetória e dedicação do veterano atleta Samuel Soares, de 83 anos de idade e ainda na ativa. Veja só. Não parece mesmo, mas o senhor que nos cumprimenta e recebe no portão de casa tem 82 anos e meio de idade. Ele faz questão desse meio ano. As abundantes laranjas de açúcar que ele tem no pátio são nosso primeiro assunto. As doces frutas integram a dieta diária do veterano atleta. Ele dá a dica. Além de vitaminadas, possuem muita fibra, ideal para o bom funcionamento do organismo, algo indispensável para um bom desportista. Dentro de casa, quando pergunto sobre o surgimento do Samuel Atleta, ele volta no tempo. Sim, eu fui descoberto na escola, botaram lá um dia para correr e eu ganhei de todo mundo, e aí a professora disse, não, Aí eu comecei a representar o colégio em competições e ali não parei mais, aí fui embora. E quando ingressei no Exército, facilitou muito mais, que a gente pratica muito esporte, né? Então, no meu primeiro ano, por exemplo, como soldado, incorporei no batalhão, eu ganhei 8 medalhas, e uma delas que honra o mérito por ter sido o melhor atleta da incorporação naquele ano. Então são duas coisas que me motivam, que é a facilidade que eu tenho de correr e o prazer de correr, de competir. Provas de 100, 200, 400 metros rasos e sobre barreiras são a especialidade dele. As inúmeras fotos de competições e ambientes esportivos mostram bem a intimidade que ele conquistou com as pistas e no pódio entre os vencedores. Uma relação desenvolvida e cultivada em 71 anos de devoção ao esporte. É assim que ele classifica. A minha devoção é ao esporte. Conquistar uma medalha, um troféu, todo atleta luta
Por isso, aqui na casa do seu Samuel, isso é o que não falta. São quase 850 medalhas, 107 troféus. E mesmo com toda essa quantidade, para ele, cada um desses itens tem uma história, tem um significado especial. Cada medalha tem uma história, né? Tem inclusive momentos de sacrifício, né? Treinamentos e muitas vezes as intempéries. A gente muitas vezes vai competir uma temperatura, às vezes até de 10 graus. Quando corremos uma vez em Caxias com uma chuva danada, estava 10 graus a temperatura em Caxias, quando eu e a Sônia corremos 10,5 km, com uma temperatura baixíssima, mas vai embora, não para. Sônia, a companheira de vida do seu Samuel, teve que interromper a carreira de atleta devido a uma lesão grave no joelho. A galeria de medalhas e conquistas do casal é respeitável. Juntos, em 1992, eles foram recordistas brasileiros ao participarem do maior número de provas no ano, 82 no total. A dedicação do seu Samuel às pistas, para ele, não tem valor, mas tem custo, que ele banca com prazer, apesar de lamentar a falta de valorização e reconhecimento. Não tem retorno financeiro, não ganhamos um centavo para competir. Muito pelo contrário, pagamos toda a despesa por nossa conta para competir. Representamos o Brasil e não temos reconhecimento das autoridades, principalmente político. Representamos, fizemos sacrifício, viajamos, tudo mais, e não somos reconhecidos. E mesmo assim o patriotismo fala alto? Fala alto, fala alto. Aquilo ali... Não tem preço. Tem preço. Mas, independentemente de qualquer coisa, para este veterano atleta, o que realmente importa é o sentido maior que a prática esportiva representa para ele. Para mim, a alegria maior é quando eu sou reconhecido, vou para o pódio receber a minha premiação, sou aplaudido. Ali a premiação é aquela ali. Eu vejo que o senhor se emociona quando fala isso, né? Toca no coração. É o momento máximo do atleta, né, seu Samuel? Acho que é o momento da coroação de toda a dedicação, de todo o empenho e sacrifício, né? Na realidade é isso aí, essas são as palavras mesmo. É a recompensa daquilo que nós fazemos. Por exemplo, a nossa recompensa do atleta amador é quando sobe no pódio para receber a sua premiação. Aquela medalhinha tem um valor especial. Meio-dia e 33, nós vamos para o intervalo e a seguir falamos do alto índice de cesáreas no Brasil. Eu converso sobre esse assunto com um médico obstetra. Ele fala também sobre o parto humanizado. Você não pode perder, daqui a pouquinho, depois do intervalo. E Cachoeira do Sul também registra surto de cachumba. Nós vamos falar sobre isso. Esse surto ele se caracterizava de pessoas de quatro municípios, né? E 4 destes casos eram moradores de Cachoeira. Domingo agora, a partir das 8h30 da manhã, terá Feira de Usados e Carreteiro na Feira Livre Municipal de Cachoeira do Sul. A promoção é do Movimento Rotário e terá toda a renda revertida ao projeto social do Botafogo, que atende cerca de 200 crianças. Carreteiro é o seguinte, o carreteiro ele é servido ao meio-dia, então, para as pessoas, ele é preparado no 3º BE-Kombi, e aí eles trazem, enviando a térmica, o próprio Exército vai servindo, eles têm uma linha de montagem, de servir e tal, para as pessoas que adquirem os seus ingressos antes. O preço do carreteiro é R$ 7,00. Esses ingressos as pessoas podem adquirir com os rotarianos, então, ou mesmo no dia tem para vender. E durante o carreteiro acontece também o feirão de usados, o feirão começa às 8h30 da manhã e vai até às 4 da tarde, onde as pessoas podem comprar todo esse material que vocês estão vendo aí e mais material escolar, livros, roupas, o brechó, vamos dizer assim, o ponto forte de tudo que as pessoas procuram, principalmente nessa época do ano, né, que é no inverno. A gente já faz essa atividade no inverno, que é para as pessoas se socorrerem de agasalho, de calçados, o que precisa para atravessar o inverno, que esse ano me parece que estava bastante rigoroso, não é? Doações ainda podem ser feitas? Como é que está funcionando isso? Sim, essa semana é o pico das nossas doações, né, Helena? Tanto o material escolar como usados, conforme está aqui, e a roupa, calçados, esse material assim mais leve, o pessoal pode entregar na Bete Flores, ali na 7 de setembro, na classe Psicologia.
E o material pesado que as pessoas têm, às vezes tem em casa, sei lá, fez uma reforma em casa, lá, principalmente quem mora em apartamento, que daqui a pouquinho trocou uma pia, um banheiro lá, e aquele material passa a ser, na verdade, um problema, porque ela não tem onde colocar, não é? Pode nos ligar que a gente busca. Telefone. É 81 27 0080, ou esse é o celular ou fixo 37 22 6366. Convidamos a toda a população cachoeirense para domingo, então, a partir das 8h30 da manhã, na Feira Livre Municipal, ou para ver o nosso feirão, ou para almoçar com a gente. Cachoeira do Sul com dia de sol entre nuvens. A temperatura cai e o dia promete ser nublado. As temperaturas devem ficar entre 12 e 20 graus. Amanhã o dia terá sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 12 e 16 graus. Já no domingo, o dia terá sol com nuvens durante a tarde. Pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas ficam entre 9 e 13 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Esta sexta-feira será mais um dia com mistura de sol e nuvens na maior parte do estado. Espera-se significativa redução de visibilidade em alguns pontos. Durante a tarde, o sol pode aparecer na maior parte das cidades gaúchas, o que faz a temperatura subir depois de um início de dia frio. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 16. A cada dia surgem novos casos de cachumba em todo o Brasil, colocando autoridades de saúde e a população em alerta. A cachumba é uma doença infecto-contagiosa tratável, mas se não tratada pode causar graves consequências. Lena Caetano. O aparecimento de um ou outro caso de cachumba aqui em Cachoeira do Sul, em qualquer parte do país, é considerado até aqui normal. Mas nos últimos tempos, isso tem sido motivo de preocupação, porque vários surtos têm acontecido em várias partes do país. O Rio Grande do Sul não está imune e, consequentemente, Cachoeira do Sul também não. Desde a última semana de maio, as autoridades de saúde estão com um quesinho de alerta. Andréia, boa tarde. Boa tarde. Bom, então nós estamos encerrando a investigação do surto que ocorreu em nosso município, onde nós tivemos 13 casos, né, de pessoas com relação, faziam parte da mesma instituição e desenvolveram a cachumba. Nos primeiros dias, então, eles foram afastados das atividades para diminuir a transmissibilidade e os seus familiares foram visitados por alguém da atenção básica para ver qual é a situação da família, porque uma das principais formas de prevenir a transmissão da cachumba é a vacina. Então, nós investigamos se todos estão imunes com o esquema de vacina em dia e reforçamos as orientações da prevenção das doenças respiratórias que acomete o Rio Grande do Sul e todo o país neste período. Essas 13 pessoas todas de Cachoeira do Sul? Não, esse surto ele se caracterizava de pessoas de quatro municípios, né? E 4 destes casos eram moradores de Cachoeira. E como se configurou a situação? Como finalizou esse caso? Todos já estão restabelecidos? A maioria deles não desenvolveram sintomas mais graves, né? Um ou outro foram encaminhados para alguma investigação, exames que vão detectar se teve alguma complicação ou não, mas em seguida a gente já vai ter os resultados para a gente encerrar o caso. A partir daí, existe algum alerta especial por parte da Secretaria Estadual da Saúde para nós aqui em Cachoeira do Sul? Bom, todo o Rio Grande do Sul já recebeu um alerta no início do mês de maio, na época de abril, onde tem muitos casos, então, de todas as doenças respiratórias, não só a cachumba, a gente pode prevenir com os mesmos cuidados que já divulgamos antes da prevenção da influenza, né, dos tipos de gripe. E toda a equipe da atenção básica também recebeu essa recomendação de que fiquem alerta para os sintomas das doenças respiratórias, da cachumba principalmente, e conversar com essa pessoa para ver se tem relação com outros casos, né, para a gente identificar a ocorrência de um surto. Sintomas da doença, Andréia, o que é sinal de alerta?
Bom, ela inicia como uma síndrome gripal, né? Então, tem febre, dor de cabeça, mais dor de garganta e, principalmente, a infecção na glândula, né? Então, fica um edema na região do pescoço, pode ser bilateral ou só de um lado. Um inchaço. Isso, um inchaço. Andréia, a cachumba, ela traz consequências maiores? É uma doença que a gente tem que se preocupar realmente? Sim, as pessoas com sintomas de cachumba, principalmente os adultos, adolescentes, devem procurar o atendimento médico para um acompanhamento. Se precisar, em algum momento, ter que ser encaminhado para um especialista, né? Porque alguma complicação não tratada pode trazer futuramente infertilidade, né? Toda a comunidade, esse fato, acho que toda a comunidade já conhece. O principal é ter o acompanhamento médico, descrever todos os sintomas que está sentindo, para o médico poder avaliar se precisa de um atendimento de especialista ou não. Andréia, com tudo isso, possivelmente muitas pessoas que nos assistem agora estão em sinal de alerta, muitas pessoas até ficam em pânico, né? E vacina. As vacinas estão disponíveis atualmente. A pessoa que quiser se vacinar é só para criança, os adultos também podem, faixa etária, como é que funciona isso? Bom, as pessoas elas podem ir até a unidade com a carteira de vacina, que se não fizeram na infância, né, as vacinadoras vão avaliar e vai receber essa vacina. Essa vacina ela entrou no esquema há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e ela tinha uma faixa etária de 15 meses e 4 anos. Depois ela foi para os 12 meses e 15 meses com reforço da tetraviral, que protege mais ainda com a varicela. É cachumba, sarampo, rubéola e varicela a tetraviral. Então, as pessoas, as crianças que estão com a vacina em dia estão imunizadas, né? E que já atingiram os 2 anos, essas vacinas elas já receberam na rotina. E os adultos, na dúvida, ou se eles quiserem olhar a sua carteirinha, se tiver 2 doses da vacina tríplice viral, que ela está TV, normalmente ela está registrada na carteira, estão imunizadas. Andréia, qual a orientação a partir de agora? Bom, a gente orienta os mesmos cuidados que já estamos divulgando desde o início das épocas de frio, evitar aglomeramento, né? Lavar as mãos várias vezes. Essa doença é transmitida também por gotículas, então, quando for espirrar, usar um lenço de papel descartável, manter os ambientes arejados e todos aqueles outros cuidados que nós já divulgamos anteriormente. Tá, então, alerta, cuidado, cachumba está no ar, está no Brasil, infelizmente, uma doença que há muito tempo não se tinha uma preocupação adicional com ela, né, André? Mas neste período do ano, então, ela é sazonal, a gente já fica em alerta todas as vigilâncias e os serviços de atendimento às crianças, porque um ou outro caso sempre tem, mas a gente tem que ficar em alerta, principalmente às situações de surto. É uma situação contornável? Sim. Tá, então, sem preocupações adicionais, mas todo cuidado é pouco, então, e prevenção é fundamental. Aqueles cuidados básicos para que você não se contamine e também não contamine outras pessoas. O alerta está aí. Tá certo. E ainda na área de saúde, o Conselho Federal de Medicina anunciou nesta semana uma nova resolução que determina que o parto cesáreo só poderá ser realizado a partir de 39 semanas de gestação. Antes, o Conselho permitia o procedimento com 37 semanas. As cesáreas representam 55,6% dos partos do país, um número bem alto. E entre as mães que têm mais de 12 anos de escolaridade, o número de cesáreas é ainda maior. 8 em cada 10 bebês nascem por cesariana. A medida não deve mudar o alto número de cesáreas, mas o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital Correia Lima, diz que essa resolução se destina à segurança do feto na realização da cesárea a pedido da mulher. Eu conversei sobre esse alto índice de cesáreas e também sobre o parto domiciliar e humanizado com o Dr. Ricardo Jones. Veja a entrevista. Por que os médicos optam pela cesárea? Não, ainda tem um cenário ainda mais grave do que esse. Não só nós temos entre 55% e 56% de cesarianas do ponto de vista global no Brasil, mas se você isolar só a classe média, só as pessoas que usam plano de saúde, por exemplo, ou partos privados, a taxa de cesariana é por volta de 85%. Na minha cidade,
A classe média tem 92,5% de cesariana. Se você for da classe média e tiver um plano de saúde, a sua chance de ter um parto normal é da ordem de 7,5%. Isso é uma inversão total de valores. O normal, o mais corriqueiro, é você ter uma cirurgia grande como uma cesariana, onde 7 camadas de tecido são cortadas para chegar até o bebê, ao invés de utilizar o equipamento que toda mulher nasceu preparada para parir, que é o seu aparelho reprodutor, e, no entanto, a gente utiliza uma grande cirurgia ao invés de utilizar aquilo que todas as mulheres já nasceram habilitadas. Agora, evidentemente que isso tem a ver com questões corporativas, com poder médico, isso tem a ver com o poder das corporações, isso tem a ver com comodidade, isso tem a ver com o medo dos profissionais, isso tem a ver com o dinheiro que está envolvido, não só dos médicos, mas dos hospitais, das instituições e assim por diante. Eu acho que se a gente conseguir atingir fundamentalmente a consciência das mulheres, essas mulheres mais conscientes a respeito das vantagens do parto vão pressionar médicos, hospitais, instituições e corporações para que ofereçam para elas o que elas merecem. É um parto mais fácil, mais seguro, mais tranquilo e menos arriscado para ela e para o seu filho. Mas essas mulheres, elas optam pela cesárea hoje em dia, é por uma questão de confiar no profissional que está orientando ela durante toda a gravidez, ou é apenas pelo medo da dor? Não, pelas duas coisas. Existe um mito da dor do parto, que ela é uma dor composta de aspectos físicos, que são realmente existentes. Não dá para a gente desmerecer as dores das contrações e da passagem do bebê pelo canal de parto, mas essas dores são absolutamente suportáveis. Basta que a gente fale com uma pessoa mais velha, por exemplo, que teve 7, 8 filhos, ela vai descrever um cenário de parto bastante diferente do que a gente tem na contemporaneidade. Fala com a avó, as pessoas mais velhas vão dizer assim, olha, a dor é suportável. O que não é suportável é o medo, é o pânico, é a desinformação, é a angústia que essas mulheres sofrem, principalmente quando são jogadas no hospital, sem acompanhantes, solitárias, com soro, com medicamentos que aumentam a potência da contração, e isso torna as dores muito insuportáveis, fundamentalmente porque é uma dor fisiológica misturada com muito medo. E essa coisa de que as mulheres optam por cesariana também é outro mito. O número de mulheres, por exemplo, na Inglaterra, que opta por uma cesariana, não passa de 1 ou 2%. No início da sua gestação. E esse número seria muito parecido no Brasil se elas tivessem a oportunidade de escolher entre uma cesariana ou um parto bonito, ou um parto tranquilo, ou um parto acompanhado, ou um parto fisiológico, ou um parto humanizado. Infelizmente, no Brasil, ela tem que optar entre uma cesariana ou um parto muito violento. E aí, muitas delas optam pela cesariana. Agora, se ela tivesse a possibilidade de ter métodos não farmacológicos de alívio da dor, ou mesmo analgesia de parto, muitas delas optariam tranquilamente por um parto normal, ao invés de fazer opção pela cesariana. Diante de todo esse cenário, a gente vê que antigamente a gente tinha aí, os bebês nasciam em casa por parteiras, não é? Depois os hospitais assumiram totalmente pelo nascimento dos bebês. Hoje há essa onda de retornar em casa. Seria por causa de todo esse cenário de violência, de infração, às vezes, do direito da mulher? Não, certamente que muitas mulheres da classe média, porque a opção para o parto domiciliar é uma opção de classe média. A maioria das mulheres que faz opção pelo parto domiciliar no Brasil, faz porque tem medo de algumas violências que elas podem sofrer no hospital, como a separação do bebê, rotinas não embasadas em evidências que são feitas nela e nos bebês, e elas sabem que na casa delas vão ter muito mais controle sobre tudo que está acontecendo e elas não vão se sentir tão alienadas do processo decisório sobre o seu corpo e sobre a saúde do seu bebê. Agora, eu acho que a questão do parto domiciliar é uma questão muito pequena, menos de 2% das mulheres optam por parto domiciliar no Brasil, e normalmente são pacientes muito esclarecidas, que conhecem muito bem parto domiciliar, leram as estatísticas da Holanda, as estatísticas da Inglaterra, estão bem conscientes do que significa ter um parto na sua casa. Muito mais importante do que isso é nós nos importarmos com 98% da população brasileira que continua tendo partos muito ruins feitos em hospitais, que são partos em que a voz das mulheres não é levada em consideração, onde os seus desejos não são considerados, onde as suas vontades não são respeitadas, onde elas não têm acesso ainda a um acompanhante de livre escolha, onde práticas como Cristeler, que é empurrar a barriga, ou fazer episiotomia de rotina, que não deve ser feito, ou utilização demasiada de cesarianas, que também é utilizada nesses locais, ainda é abusiva no Brasil. Então, o que a gente tem que melhorar mesmo é parto dentro de hospital.
e até pode discutir parto domiciliar no sentido de direitos reprodutivos e sexuais, isso é, o direito de uma mulher escolher onde que ela quer ter o seu filho, e não onde que os hospitais e os médicos querem que ela tenha os seus filhos. Doutora, a doula, ela é fundamental nesse processo de um parto humanizado? Qual é o papel da doula nesse aspecto? Não, a doula talvez não seja fundamental, mas ela é de uma importância tão grande e tão bonita que eu quase chamo ela de fundamental. As doulas foram recriadas, digamos assim, a partir dos anos 80, com estudos que foram feitos nos Estados Unidos, na Guatemala e depois na África do Sul, a respeito das acompanhantes de parto. A doula é fundamentalmente uma mulher que dá suporte psicológico, afetivo e emocional para as gestantes durante o processo de parto. A doula não faz nenhuma atividade médica e não faz nenhuma atividade de enfermagem. Não verifica a pressão, não escuta o batimento do bebê, não vê temperatura, não mede barriga, ela não faz nada. Ela está 100% ao serviço da mulher e da sua família. Portanto, ela dá um suporte social, psicológico, afetivo que essa mulher vai receber nesse processo, que vai deixar essa mulher tranquila o suficiente para suportar o desafio do trabalho de parto com mais tranquilidade. Eu, em Porto Alegre, trabalho sempre com doulas, sempre tenho uma doula ao meu lado, para me ajudar a lidar com as questões afetivas e emocionais dessa paciente. E isso nos deixa totalmente focados nas questões técnicas, porque a gente sabe que a paciente está 100% tranquila quando está cuidada por uma doula. Tá certo, doutor. Assim, como que uma mulher que pode ter descoberto agora que está grávida, como ela pode ter esse parto humanizado? Como ela pode requerer isso diante do profissional que está acompanhando a gravidez dela? Primeiro, ela tem que se informar. Hoje em dia, com a revolução que aconteceu através da internet, nós temos muitas fontes de informação, muitas formas de ela conseguir informação adequada através de notícias, de livros, de blogs na internet, de listas de discussão na internet que são realizadas, de Facebook de algumas personalidades que podem esclarecer dúvidas a respeito do parto. Portanto, a informação é a maior vacina contra a alienação. O segundo lugar é encontrar profissionais capacitados para oferecer esse tipo de atendimento. Encontrar hospitais que tenham como finalidade e como objetivo humanizar a sua atenção, oferecendo a visão mais multidisciplinar possível, mais abrangente possível e mais acolhedora possível. Nós estamos saindo de uma fase na atenção à saúde, que nós acreditávamos que era importante para manutenção ou para a recuperação da saúde, equipamentos, tecnologia, medicamentos de ponta, aparelhos específicos, especiais para cirurgias ou para diagnósticos. E hoje em dia nós estamos nos dando conta que a importância desses equipamentos é secundária. Muito mais importante é o fator humano. É a conexão que você vai encontrar com o seu cuidador, com o seu médico, com a enfermeira, com a doula. Ela tem que procurar profissionais, médicos, que se comprometam com uma atenção humanizada, se comprometam com uma atenção baseada em evidências, que se comprometam a fazer uma visão mais abrangente do seu parto, não apenas como um evento médico, fisiológico, mas um evento psicológico, emocional, afetivo, o significado do nascimento dessa criança para aquela família. Mulheres que não sabem as suas opções, não têm opções. Ela precisa reconhecer a sua situação e procurar informação. De posse dessa informação, ela pode dizer assim, olha, eu sei disso, 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 daquilo, mas eu escolho isso aqui para mim, porque para mim, especificamente para mim, a melhor forma de parir é dessa forma, com essa pessoa e com essas pessoas ao meu lado. E ela tem que se apoderar disso. Porque se ela não se apoderar através de uma iniciativa pessoal, ninguém vai oferecer isso para ela. E a mulher continua tendo autonomia para decidir que parto prefere. Mas agora, por essa nova determinação do Conselho Federal de Medicina, se ela optar pela cesárea, terá que assinar um termo de consentimento junto com o seu médico. A exceção é no caso de risco para a mãe ou para o bebê. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda!